A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Eu quero deixar uma palavra com vocês aqui, meditar um pouquinho, 1 Tessalonicenses 4:13, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Glória a Deus. É uma palavra de fortalecimento, de consolo, né? Quando enfrentamos, a perda de um ente querido, e como eu que já perdi, muitas pessoas já perderam, entes queridos, e muitos já sabem como cristão, que creem na ressurreição, o que há de ser. Mas no contexto, no tema, o título diz acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Glória a Deus. Há aquela preocupação, muitas pessoas que já sabem a verdade sobre a morte, que todos haveremos de passar por ela, o dano da primeira morte, que é a morte física. Mas há uma preocupação e tristeza, porque nem todos, não estamos preparados para isso, para a morte, para enfrentar a morte. Principalmente de um ente querido, porque o ente querido vai, quem fica é que fica na saudade, na dor, nas lembranças e o sofrimento. Não é isso? Mas veja bem, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, pensa assim: morreu, acabou, não vem mais nunca. E pronto, está descansando. Veja bem, a Bíblia fala que o homem foi feito do pó da terra e para o pó ele voltará. Então é um juízo já de Deus, determinado sobre o corpo. E a morte veio, se nós formos ver no livro de Gênesis, a morte veio ao mundo por causa do próprio homem, que fez sua escolha errada em ouvir a serpente e não a orientação de Deus, o mandamento, quando ele diz para a mulher, para o homem, não comer da árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento. E o pecado veio através disso. Então a morte é um inimigo do homem e que o odeia, a morte, porque ela tem o poder de matar o corpo físico e separar-nos, uns dos outros aqui na terra. Mas para o descrente, morreu, acabou. Para aquele que ainda não aceitou Jesus, não crê, acha que crer é uma coisa que não é para ele, prefere viver as coisas perecíveis do momento e esquecer as coisas eternas. Mas você deveria se interessar, você que é descrente, sobre a realidade dessa passagem, que a morte também é uma passagem. A pessoa passa dessa vida para outra. E o livro de Tessalonicenses é bem claro, 1 Coríntios 15, fala também da ressurreição, porque nós sabemos que Jesus Cristo ele morreu e fez primícia, dos mortos, dos que ressuscitam, porque quando ele morre e ressuscita, ele se faz primícia, ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Amém? Em glória, para a salvação,
da humanidade, glorificação do seu santo e bendito e maravilhoso nome. Mas vamos lá. Morreu, acabou, não é assim, então morreu, acabou para o descrente, né? Porque muitos deles, mesmo não crendo, encomendam missa de 7 dias, missa de 21 dias e etc, né? Mas a Bíblia fala que cada um dá conta de si, né? Cada um dá conta de si. Então é necessário, para passar por esse processo, para essa passagem do corpo físico para o mundo dos mortos, uma preparação. E ela não é feita após a morte. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa passagem é o homem erra e não preparar-se antes, porque todo mundo se prepara para tudo, irmãos. Se prepara para um casamento, para um trabalho, para uma festa de aniversário, para ir eu visitar um amigo, uma amiga, né? Para tanta coisa, uma festividade qualquer. Há uma preparação, né? As pessoas, os barbeiros, os homens, né? As mulheres ajeitam o cabelo e etc. Uma roupa nova, até para as festas durante o ano. Mas a principal preparação, e é necessária também, como todas as que eu já citei, é a preparação para a morte. Ninguém está preparado para a morte de si mesmo, mas pela palavra nós somos levados a crer de que há uma preparação e ela existe. E a preparação é confessar Jesus como seu Salvador, porque aí Deus ele perdoa os pecados do homem, né? E o recebe na eternidade. Por quê? Porque se o homem ele morrer sem aceitar Jesus como Salvador, ele será condenado. Não é o que dizem por aí, né, que é mito, dizendo que morreu, vai descansar. Não, depende o descansar que você está dizendo. Talvez essa expressão sua, descansar, sem conhecimento bíblico do que é a morte e os danos, né? O morrer e morrer sem Jesus é tremendo, porque existem dois tipos de morte: a morte física e a morte eterna. A morte física, se o homem aceitou Jesus, ele não vai ficar separado de Deus eternamente. Mas se o homem morrer sem aceitar Jesus, ele morre, ele sofre o dano da segunda morte, que é a morte eterna, que se chama lago de fogo, inferno. Glória a Deus. Então não vai atrás disso de que existe um lugar para purificar depois da morte, que não tem. O homem, ele tem que aceitar Jesus, porque quando ele morre, segue-se o juízo e não acabou não. Como eu já falei aqui, se você for pesquisar sobre o inferno, existe e é terrível. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que lá o inferno, ele tem um bicho que nunca morre, um fogo que não se apaga, além do mal que atormenta, até ser ainda lançado o inferno no lago de fogo, que é terrível, o dano da segunda morte. Então vamos continuar falando sobre a morte. Ninguém, né, se contém em lágrimas, né? Quando lembra de alguém que conviveu a vida toda na terra e perdeu, né? Uma esposa que conviveu com seu marido, perdeu seu marido, um esposo que perdeu a esposa, ou irmão, ou, né? Um pai, um tio, uma avó, uma mãe. É muito triste realmente a separação do corpo, a morte. E a Bíblia diz que, aleluia, glória a Deus, muito triste realmente. A Bíblia confirma em vários pontos de que até Jesus ele estava pregando em um determinado lugar em Israel, né? Ia passando um enterro, né? Um féretro, né? E aí
uma mulher que ia enterrar o seu único filho. E ela vem chorando, o pessoal chorando, e de repente o Senhor manda parar aquele enterro, e aí devolve a vida àquela criança. Isso é fato, aleluia, de que Deus, na sua divindade, aleluia, tem todo o poder, e de que morreu não acaba não. Porque se não fosse assim, ele não teria trazido esse jovem após a vida. Então há a ressurreição e existe um lugar espiritual após a morte. E é aí que muita gente não entende, né? E aí se entrega às vaidades, se entrega ao mundanismo e não se prepara espiritualmente para enfrentar esse dia. Porque quanto mais nós vivemos nesse mundo, ou morremos ou envelhecemos, nos aproximamos desse dia, né? De o corpo passar por esse processo. E quem está vivendo, né? Esse processo, eu sei que é doloroso, mas aqui no livro de Tessalonicenses fala sobre a ressurreição, que assim como Jesus ressuscitou, ele há de ressuscitar todos, aleluia, alguns para a vida e outros para a vergonha. Por que para a vida? Para a vida os que aceitaram Jesus como Salvador, e os que para a vergonha serão ressuscitados para serem julgados, está no livro de Apocalipse, e serem condenados ao lago de fogo, porque o primeiro castigo é o inferno, e o inferno será lançado no lago de fogo, que é o juízo que consome, que vai consumar todas as coisas. Então o que acontece? Não fique triste, ao invés de você ficar dizendo triste o tempo todo, vivendo outro, tal data do ano, você não vive mais alegria, porque morreu a pessoa naquela data, para você o ano não existe mais, a vida acabou. Mas, meu amigo, se você aceita Jesus Cristo como Salvador, e o seu ente querido antes também aceitou Jesus como Salvador, haverá um reencontro no céu. A Bíblia fala sobre isso, está aqui em 1 Coríntios, pode meditar, ou 1 Coríntios 15, fala da ressurreição, 1 Coríntios 15, e aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, medite na palavra de Deus, porque a Bíblia diz, a própria Bíblia, né, que o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então se console, procure aceitar Jesus, né? Seu parente foi com Cristo, procure aceitar Jesus, que um dia você vai encontrá-lo lá, aleluia, no céu, não é conto de carochinha. Se os livros da terra falam coisas interessantes e que se segue e que se aprende e que tem resultado, imagine a Bíblia Sagrada, né? Deus inspirando, e os homens dele, os homens que obedeciam, guardavam a sua palavra, escreveram. Então, há essa separação do corpo, porém, há uma certeza de vida eterna e de um reencontro. Então, você tem essa esperança até após a morte, se você seguir os caminhos de Cristo, o caminho da salvação. Então, se liberte, aceita Jesus Cristo como Salvador, se consola. Sei que é triste, mas vença isso pela fé, sabendo que seu ente querido, que morreu em Cristo, está descansando, esperando a volta de Jesus para a ressurreição, e você o encontrará. E aí diz, e para aquele que não morreu, que está em vida, como encontrará quem morreu? A Bíblia fala da ressurreição, que na vinda de Jesus, os que foram mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro e irão aos ares se encontrar com o Senhor. 1 Coríntios 15 está escrito bem detalhadamente, Tessalonicenses 4, 3 em diante. Então, o que acontece? Aleluia, renova essa esperança de que um dia você vai ver. Então, quem foi já está lá aguardando a volta de Jesus. Quem está no corpo, segundo a Bíblia, esse corpo físico daqueles que estão em Cristo será transformado em um corpo ressurreto.
um corpo que, aleluia, aos ceifeiros chegarem, ver e buscar a igreja, né? Que vem arrebatar o Senhor Jesus, mas os ceifeiros são os anjos. Esse corpo será tocado pelo poder de Deus, será transformado em um corpo espiritual que ressurreto, que vai, aleluia, ascender aos céus, ao encontro do amado, né, do noivo da igreja do Senhor, que é Jesus Cristo, e assim nos encontraremos lá. Amém? Então, há uma preparação. Você que é cristão, fique firme, né? Não abandone a fé por causa das coisas do mundo. Se pecou, peça perdão. Permaneça firme. Não diga, eu caí, fiquei envergonhado. Não fique, porque Jesus já levou sobre você, sobre ele, a sua vergonha e a minha vergonha. Então, se Jesus nos perdoou, ele é o nosso advogado e juiz. Ninguém tem poder de nos julgar, ainda que o faça com palavras, aleluia, e ações, mas não tem poder de nos condenar. Então, sobre a ressurreição, se console, aleluia, sobre isso, de que um dia você vai encontrar, mas se apresse em fazer essa preparação, porque se você provar a morte, você saltará para a vida eterna, porque o seu corpo físico vai ser morto, né? Mas o espiritual vai encontrar com o Senhor, quer dizer, você é um salvo, você não vai ter o dano da segunda morte, mas aquele que morrer sem aceitar Jesus não é religião, salvação. Se você morrer sem aceitar Jesus, você vai para o lago de fogo, entendeu? Vai ressuscitar para ir para o lago de fogo, porque o inferno já vai, quando morre, já vai para o inferno, aonde Satanás habita. Agora, onde o diabo habita, que é o inferno, todos os demônios, tudo vai ser lançado no lago de fogo. Então, que nós venhamos guardar o caminho da salvação, levar a sério o evangelho e rejeitar esses prazeres momentâneos, o convite do mundo, para viver lá sabendo que a qualquer momento pode morrer. Se morrer sem Jesus é lago de fogo, não tem conversa. E se para aqueles que estão inconsoláveis, se console, fique firme com Jesus. Se não aceitou, aceite, porque você vai reencontrar aquele que morreu em Cristo e está lá já aguardando a vida de Jesus. Amém? Só foi até aqui, foi um pouco extenso, não dá para falar mais detalhadamente, porque o áudio fica muito grande, mas eu esforcei o máximo que pude para passar sobre isso. O tema hoje foi sobre a morte e a ressurreição. Amém? Oremos. Pai, abençoa a minha vida, abençoa a vida dos ouvintes, daqueles que vão assistir, comentar, ou vão assistir e compartilhar esse áudio. Que a bênção do Senhor venha sobre cada um, que eles se firmem no Evangelho, os cristãos que não estão, aceite Jesus como Salvador, para que possam rever alguém que foi embora lá, aleluia, nos céus, e possa se salvar, né, para a tua glória. Fortalece a todos abundantemente com essa graça e essa salvação, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.